O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, caros ouvintes da Central 3. Sim, estamos de volta, né? Depois de quase 3 anos, né? Sem o programa regular deste feed, né? Fizemos 2 edições especiais aí nesse meio tempo, mas cá estamos, né, Felipe? Pois é, você vai 2 anos e meio, quase 3, 2 anos e meio de hiato do Fronteiras Invisíveis do Futebol, melhor podcast de história da galáxia, né? Se você não gosta de futebol, se você também quer outros podcasts de história, ouçam, né, por exemplo, História FM, começando aqui mandando um abraço para o nosso querido Iclis, né, porque toda vez que eu falo, o melhor podcast e tal, tem gente que pode ficar, enfim, chateada, não que esse seja o caso do Iclis, né, tem gente que pode achar que é treta, justamente, né, mas estamos aí, de volta com Fronteiras Invisíveis. Nesse tempo, como você mencionou, a gente teve até o especial do Maradona, né? E esse é um programa de aquecimento de motores, retorno para a Copa do Mundo. O programa vai voltar, né, à sua periodicidade regular de fato em 2023, mas a gente não podia passar a Copa do Mundo sem ter um Fronteiras aí para ouvir. Obviamente, né, sobre o país sede da Copa do Mundo e devido a esse ato, né, inclusive por conta da pandemia, e aí acumularam com outras coisas, né? Então tinha o programa com Átila, enfim, outras questões também que acabaram atrapalhando, mas aproveitar e pedir para os nossos ouvintes, que são os melhores ouvintes do universo, para divulgarem esse programa, né? Mandarem para as pessoas, postarem nos seus feeds, nas redes sociais, ele que está disponível em todos os agregadores de podcast, e também com aquele aviso, né? Porque sempre tem uma pessoa que às vezes torce um pouco, fala, putz, é um podcast de futebol, um podcast tipo mesa redonda, lances da rodada. Não, é um podcast de história, em que a gente usa o esporte como também um termômetro, como um demonstrativo dessas relações históricas em vários lugares, tá? Então, é muito bom estar de volta e já diria o filósofo Kleber Bambam, tá saindo da jaula o monstro. É isso, né? Então, sem mais delongas, vamos aí conhecer a história, né, desse pequeno país localizado ali, uma pequena península localizada em outra península, que é o Catar. A história. Bem, Felipe, a gente começa esse bloco, né, sobre a história catarí, falando justamente sobre a nomenclatura e qual que é a grafia, né, mais adequada à língua portuguesa, né, porque tem esse debate aí, né, se é com C ou com Q. Exatamente. O nome em português, né, a forma oficial utilizada pelo governo brasileiro e recomendada em gramáticas é a grafia com C, né? Catar, de vá-se catar mesmo. Né? Do verbo. Mas o que acontece? A transliteração do árabe, utilizada na grafia oficial do país, usa o que também é a grafia utilizada em inglês. E aí, por conta disso, se tornou a mais popular. Né? É utilizada, por exemplo, pelas empresas catares, né? Como a Qatar Airways. O próprio termo Qatari, né, às vezes é um termo que não é considerado tão preciso, né, porque teoricamente o gentílico do Qatar é catariano, né, só que é feio pra caramba. Né? Então, o Qatari tem gente que usa, tem gente que diz que é errado, que seria ali um neologismo, enfim, mas o fato é, a grafia é com C. Mas a com Q se tornou muito conhecida porque, repito, é a transliteração usada pelo próprio país e a grafia do inglês, que também é usada, por exemplo, na arte oficial da Copa do Mundo.
né? Então, o nosso programa vai vir com título com C, mas não estranhe, tá? A gente vai usar a grafia, né, a grafia oficial do nome do país. E você falou da questão da península, né, Matias? Isso, de certa forma, acaba ajudando um pouco, né? Porque o Catar, ele ocupa a península do Catar, que é ligada à Península Arábica, né? O Catar ali é um galo na Península Arábica. A Península Arábica deu uma topada, criou um galo e é a Península do Catar. Por outro lado, tem uma coisa que a gente sempre comenta nos Fronteiras Invisíveis, sobre a história dos países, história nacional, que muitas vezes essa história ela é construída, né? Você tem a construção das histórias nacionais. Então, no caso do Brasil, né, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro durante o período monárquico, para criar uma identidade nacional, uma história oficial. E ela muitas vezes ocorre de trás para frente, que não é um processo exatamente muito científico, né? Então a gente sempre fala que essas fronteiras, né, justamente são invisíveis, elas são mais fluídas. No caso do Catar, mais ou menos não. Porque como é uma península, tem uma delimitação geográfica ali muito clara. Então, o território do Catar, como conhecemos hoje, é mais ou menos homogêneo por toda a sua história. Ao mesmo tempo, e aí algo interessante também da gente citar para o nosso ouvinte, é que na antiguidade, na era do bronze, mesmo antes, né, da era do bronze, então, por exemplo, na era neolítica, nós não tínhamos grandes assentamentos ali, tá? Não tínhamos grandes presenças humanas. E, posteriormente, né, quando nós já passamos a ter maior presença humana, ainda assim não eram grandes centros. Né? Vamos comparar ali com, por exemplo, né, relativamente perto do Catar, nós temos Fars na Pérsia, nós temos a Babilônia, temos Bagdá posteriormente. Então, nós não temos uma grande disponibilidade de fontes, especialmente fontes escritas sobre o Catar. Muito do conhecimento que nós temos sobre o Catar, especialmente, né, até parte do domínio persa, é devido à arqueologia ou tradições orais que foram transmitidas pelo tempo e foram registradas posteriormente. Tá? E aí nós temos uma questão muito interessante, que é, desde o início, os assentamentos na Península do Catar, e isso é mostrado pela arqueologia, eles eram ligados a duas atividades, basicamente. Primeiro, a busca por água potável. Inclusive, muitos desses assentamentos eram temporários, ocupados por grupos que migravam em busca de recursos. E segundo, a atividade pesqueira. Inclusive, nós temos o sítio arqueológico de Al-Daassa, que mostra uma grande estrutura com fornos e tal, para curar e preservar os peixes. Tá? E aí a gente tem uma outra questão, quando a gente fala de falta de fontes. Quando eu falar, os habitantes da península eram pessoas que estavam migrando, pessoas buscando água potável. Quem eram essas pessoas? Não sabemos, tá? Quando eu digo não sabemos, a arqueologia indica que eram pessoas seminômades e fontes escritas de outros povos que fazem referência à região do Catar indicam que eram pessoas falantes de alguma língua semítica, tá? É isso que a gente sabe. Inclusive, vai ter, por exemplo, uma fonte do período helenístico, vai dizer que eles eram parentes dos cananeus, né, coisas do tipo. Mas o que a gente sabe é isso. Eram pessoas seminômades, falantes de uma língua semítica. Já na idade do bronze, a Península do Catar começa a ganhar uma importância um pouco maior, como um importante ponto de parada para navios no Golfo Pérsico. Porque como ela é essa península, né, que entra no Golfo Pérsico, digamos assim, pensando na lógica do continente. E só um detalhe, né, que os catarianos chamam de Golfo Arábico, né? Depois, no próximo bloco, eu vou até trazer uma polêmica em relação a isso. Pois é, Golfo Pérsico, Golfo Arábico. Mas é interessante você citar isso porque
Eu não sabia disso, tá? Alguns dos nossos ouvintes, geólogos, tal, devem saber. Eu só fiquei sabendo disso estudando para esse programa. A formação do Golfo Pérsico ela é relativamente recente. O Golfo Pérsico ele é bastante raso. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Alguns milênios atrás, não é milhões de anos atrás, alguns milênios atrás, quando você já tinha, por exemplo, as cidades na região da Mesopotâmia, o Golfo Pérsico ele era muito menor. A terra seca avançava, né, além do que ela avança hoje. O Golfo Pérsico ele passou por uma enchente alguns milênios de anos atrás, né? E isso favorece, né, o comércio marítimo. E como o Catar é essa península, né, que se projeta ao Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, né, vai se tornar um importante ponto de parada para navios. E aí nós vamos ter duas culturas, né, que no período da Idade do Bronze, ali mais ou menos 2100 a.C. até 1100 a.C., né, pegando ali a periodização daquela fonte historiográfica chamada Age of Empires, duas das civilizações presentes no atual Catar foram a civilização de Umun, que era centrada no atual Bahrein, que inclusive tem patrimônios culturais da humanidade no Bahrein ligados a essa cultura, que era um povo muito comerciante, e a dos Cassitas, que foi uma das dinastias que governaram a Babilônia. E eles estiveram presentes no Catar por conta dessa importância marítima. Então, a gente tem uma região com comércio marítimo, atividades costeiras e águas rasas. E isso vai levar a duas do que serão as principais indústrias, as principais atividades econômicas da Península do Catar por séculos. Uma delas, que eu vou falar agora, é a indústria perlífera, né? A busca por pérolas foi a principal atividade do Catar até o início do século XX, tá, gente? Até um século atrás. Desde a Idade do Bronze até um século atrás, a indústria perlífera era a principal atividade econômica. Por quê? Você tem essas águas rasas, né, que permitem que a pessoa mergulhe, né, em busca das pérolas, caçando as pérolas. Eram pérolas consideradas de muito valor, né, pérolas de boa qualidade, e que eram muito utilizadas no comércio mundial. A gente vai até falar de novo do comércio de pérolas pelo programa. E a outra atividade, ela é muito interessante também. Eu não sabia disso, aprendi isso pesquisando por programa e pro Nerdologia de História, tá? Então vai ter 2 Nerdologias de História sobre o Catar também em paralelo, por conta da Copa do Mundo e tal. Claro que os enfoques acabam sendo um pouco diferentes, que é a atividade de produção de tintura de tecido. Mas não é qualquer tintura, tá? Os nossos ouvintes, né, a gente aprende lá na escola, né, que o Brasil tem esse nome por causa do pau-brasil, que era uma matéria, né, era um material, né, muito cobiçado para fazer a tintura vermelha. Vermelho como brasa. Né? Vermelho como brasa. Né? A gente já deve ter mencionado aqui em outros programas, enfim, alguns dos nossos ouvintes devem saber disso. Antigamente, pelo Mediterrâneo, a cor da realeza era o púrpura. Né? Era a cor, por exemplo, do manto de Alexandre o Grande, era a cor que só podia ser utilizada pelos imperadores romanos, a cor era regulada, tá? Uma pessoa comum não podia usar tecidos púrpuras, ao ponto que depois se torna título no Império Bizantino, né? Que era a continuidade do Império Romano, né? Em que os descendentes do imperador eram chamados de porfirogênitos, ou seja, nascidos em púrpura, nascidos na realeza. E da onde vem essa valorização da cor púrpura nos tecidos? Vem do fato de que era muito difícil conseguir a tintura desses tecidos. Né? Era o púrpura, muitas vezes era chamado de púrpura tírio, né? Por conta do porto de Tiro na região do atual Líbano, antiga Fenícia, que era extraído, né, dos caramujos do gênero Murex, da família Muricidae. E esses caramujos existem na Península do Catar. Inclusive você tinha um local que antes de ganhar um nome árabe era conhecido como a Ilha Púrpura, em que a principal atividade econômica era coletar,
né, os caramujos, a atual ilha de Alcor, tá? Coletar os caramujos, esmagá-los e fazer a tintura púrpura, que era caríssima. Tá? Então ela era vendida, era um produto muito cobiçado, até por, repito, ser associado com a nobreza. E é dessa cor que vem a cor atual da bandeira do Catar, que é um vinho, né? Um vermelho muito forte. Ela não é exatamente um púrpura, é um púrpura desbotado, porque seria o púrpura produzido pelos caramujos da região, porque, né, você vai ter tonalidades diferentes. E até adiantando, né, um pouco o próximo bloco, em inglês, né, o apelido da seleção catariana, o Qatari, é Maroon, que seria, na tradução, esse púrpura, Bordeaux, né, que aqui no Brasil o pessoal conhece mais como Grená, né? Sim, mas o apelido não tem a ver com a cor, o apelido tem a ver com o fato de que eles ouvem muito Maroon 5 na concentração. E, enfim. Um abraço para o nosso ouvinte Adam Levine. Então, você tinha atividade da indústria perlífera e a atividade de produção de tintura púrpura como as principais atividades econômicas, junto com a pesca e o fato da península servir de ponto de parada. E aí, isso leva uma questão muito interessante, que também vai ser um mote histórico da região, que é: o Catar, ele tinha essas produções, ele servia de ponto de parada para navios, mas como a gente mencionou, ele não tinha grandes centros populacionais, não tinha grande população, então ele não era uma região, ao mesmo tempo, que valia a pena você dominar, que valia a pena, que justificava você deslocar exércitos ou mandar representantes. Era uma região, basicamente, em que valia atividade comercial. Você parava o seu navio ali, falava, tem umas pérolas aí, vamos comprar, vamos fazer troca, tem a tintura, vamos aproveitar, abastecer de água, pegar uns peixes e vamos seguir viagem. Então o Catar, ele, por boa parte da sua história, ele esteve submetido à influência ou ao domínio formal de vários impérios, mas raramente esteve sob o domínio direto desses impérios, tá? Isso foi o caso, né, com o Império Persa, com a Babilônia que é conquistada, né, depois da conquista da Babilônia e do Império Persa por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande determina, né, o mapeamento de toda a costa do Golfo Pérsico. Após a morte dele, né, oficialmente, a costa oriental da Península Arábica vai ser parte do Império Seleucida. Nós temos evidências arqueológicas, né, de uma pequena influência grega na região, mas também não teremos um grande domínio direto. Depois, teremos o retorno, né, da influência persa com os partas e com os sassânidas. E nesse período, tá, os primeiros séculos, né, da nossa era, da Era Comum, depois de Cristo, nós vamos ter duas questões interessantes. Primeira, a gente vai ter os primeiros registros escritos do nome Catar, tá? Escritos por Cláudio Ptolomeu e por Plínio o Velho, que em latim grafaram como Catara e Catura, que significava terra dos Catarrei. Novamente, o que exatamente era essa população, era esse povo, não sabemos precisamente. E segundo, temos a chegada do cristianismo à região, que foi a religião predominante por alguns séculos, representando a diocese de Bet Catraie, que fazia parte do bispado da zona metropolitana de Fars, né, no sul da Pérsia. E, curiosamente, nós temos para algumas igrejas, especialmente igrejas ortodoxas, igrejas do Oriente Médio, como a igreja siríaca, um bispo, um santo Catari, o bispo Isaac de Nínive, né? Nínive, que não fica no Catar. Era na antiga Babilônia. Na antiga Babilônia, mas ele nasceu no Catar. Que inclusive é a cidade onde Jonas teria que profetizar, né? Havia sido enviado por Deus, ele se recusou e foi parar na barriga da baleia.
Porra, é um mó rolê. Então, assim, nós temos para algumas igrejas cristãs, especialmente ortodoxas, um santo nascido no Catar, o bispo Isaac de Nínive. E no século VII, logo no início, né, do surgimento do Islã, o Islã chegou à região. E por alguns séculos, por mais ou menos 2 séculos, o Islã e o cristianismo conviveram na região da Península do Catar. A conversão local, a adesão local ao Islã, se dá por um enviado do próprio Maomé, inclusive, né, como parte ali da Península Arábica. Né, esse enviado chamava Al-Alá Al-Hadrami. Tá? Ele vai ser o enviado de Maomé para as regiões da costa oriental da Península Arábica, e o Catar também vai servir, né, como uma das bases da conquista muçulmana da Pérsia, do Império Persa, também no século VII. Nesse período, nós temos a construção do forte de Murwab, cujas ruínas ainda existem, é um destino turístico conhecido dentro do Catar. E aí nós temos uma questão muito também interessante. Eu sei que eu falo muito isso porque, né, enfim, eu gosto, né, mas é uma coincidência interessante, porque hoje, justamente hoje, no dia que estamos gravando esse programa, dia 16 de novembro de 2022, uma quarta-feira, viralizou, né? Muita gente compartilhou um vídeo, não sei se você viu, de corrida de camelo com um jockey robótico no Catar. Não, pois é. Eu não vi. Distopia demais pra mim. Pois é, distopia demais. Só que o que acontece? Aí vai entrar uma coisa que você sabe, que a gente, né, já mencionou. Os esportes equestres são muito populares no Catar. Né? Os cavalos catares, né? As famílias, né? A família Al-Thani, os sheiks têm cavalos. Com a chegada do Islã que nós temos a introdução do cavalo árabe no Catar. Né? O cavalo árabe, que é tido como uma das espécies, né? Um dos tipos mais nobres de cavalo. Era uma montaria muito valorizada para ser usada em batalha, inclusive. E para conjunto de equitação também, né? Enfim, na prática, vou chamar esportiva, né? Mais lúdica. Aquela coisa, né? O cavalo faz todo o esforço e a mochila dele que leva a medalha. Mas aí nesse período que nós temos a introdução do cavalo na Península do Catar, e o Catar vai se tornar um centro, né? Um polo de criação de cavalos dentro do califado muçulmano. E aí repete-se um pouco o que a gente mencionou sobre domínio indireto. Né? Tanto o califado omíada quanto o califado abássida serão os governantes do Catar, né? Serão os senhores do Catar, porém muitas vezes de maneira indireta. Tá? Você não vai ter ali uma ocupação muito forte, uma ocupação definitiva, normalmente contando com a cooperação dos mercadores locais e de lideranças locais. O que vai acontecer durante o califado abássida, né, que é muitas vezes, né, chamado na Idade de Ouro do Islã, né, quando a Bagdá se torna uma das cidades mais importantes do mundo, o porto de Bassorá, né, ou de Basra, né, que fica bem no sul do Iraque, vai se tornar um dos portos mais movimentados do califado. E fazia comércio, fazia rotas com Índia e China. Né? Toda aquela coisa que a gente também vê na escola. Né? Então, os produtos da Índia e da China chegavam, né, na região do Oriente Médio ou por caravanas que vinham pela Rota da Seda, ou por mercadores, né, que iam de navio, mercadores muitas vezes costeiros pelo Oceano Índico. Essas cargas eram carregadas pelo Oriente Médio até a costa do Mediterrâneo, e de lá você tinha o comércio com a Europa, feito por mercadores genoveses e blá blá blá. Aquela coisa que a gente vê na escola. Nesse processo de intensificação do comércio marítimo, o Catar vai se tornar um importantíssimo ponto de parada, e mais do que um ponto de parada, as pérolas do Catar vão ganhar muita importância para fazerem o comércio. Né? Então você extraía a pérola, você pegava as pérolas, a pessoa que extraía vendia para o mercador vendia para outro mercador, um navegante no caso,
que então levava essas pérolas para serem vendidas ou trocadas nas regiões da Índia e da China. E aí eles voltavam com as outras cargas e muitas vezes você tinha essas trocas. Então, em sítios arqueológicos no Catar já foram encontrados, por exemplo, porcelana chinesa, objetos de arte tailandesas e moedas da costa do atual Benin, para vocês terem uma ideia. Então, todo esse comércio feito por mercadores árabes, né, e que no caso da costa do Benin incluía também pessoas escravizadas, né, esse comércio também feito com a costa oriental da África, com a Índia, com a China, fazia com que o Catar fosse um grande centro comercial nesse período. Então, isso é outra coisa interessante de ter em mente. O Catar sempre teve o comércio como uma das suas principais atividades, tá? Nessa questão de você ter também domínios indiretos, né, você também vai ter príncipes, governantes locais cobiçando o domínio da região, cobiçando maior autonomia dentro do califado. No caso do Catar, o reino local, né, mais significativo foi o reino de Hormuz, né? Lembrando, o Estreito de Hormuz é o gargalo do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, né? O antigo reino de Hormuz reúne mais ou menos o que hoje é Omã, Emirados Árabes Unidos e parte ali da costa oriental da Península Arábica, incluindo o Catar. O reino de Hormuz dominou o Catar de 1320 até 1507, quando eles foram, depois de derrotados em batalha, serem forçados a serem vassalos de Portugal. Lembrando, Portugal esteve muito ativa no sul da Península Arábica, construiu fortes na região. A palavra mascate, né, vem da capital de Omã, inclusive para comerciante, né, mascate sinônimo de comerciante. No caso específico do Catar, nós não tivemos uma presença portuguesa, pelo menos que não é detectada, não é vista na arqueologia. Nós não temos, por exemplo, um forte português construído no Catar. Então, muito provavelmente também foi um domínio indireto. Esse domínio que começou nas campanhas do Alfonso de Albuquerque, né, que é um dos exploradores, conquistadores portugueses mais conhecidos desse período. A partir do século XVI até meados do século XIX, aí a gente vai ter outro tom na história do Catar, tá? Que é a disputa tripartite. O que eu quero dizer com tripartite, né? De um lado, você vai ter as forças locais, tá? Em uma das pontas do triângulo. Essas forças locais vão variar, como a gente vai ver. Na outra ponta, nós vamos ter o Império Otomano. Que, lembrando, o Império Otomano, além de ser um império que dominava outras regiões, enfim, um império territorial, também era o califado. Às vezes as pessoas não fazem essa conexão porque, né, você tem o califado omíada, tem o califado abássida, aí tem o califado fatímida, e aí depois não tem mais califado. Não, o Império Otomano reivindica para si o califado e o sultão otomano era o califa do Islã. Então, eles reivindicavam o governo dos territórios que foram parte do califado e tinham população muçulmana. E a terceira ponta do triângulo vai ser o Império Britânico, que, pouco a pouco, vai crescer a sua presença e o seu interesse na região do Golfo Pérsico. Novamente, os otomanos se consideravam, em diversos momentos, claro que isso aqui é um baita de um resumo, né? Os otomanos se consideravam, em diversos momentos, os governantes da região, mas sem necessariamente uma presença efetiva político-militar, num domínio indireto, contando com líderes locais. O que acontece a partir desse período é que essas lideranças locais vão buscar expandir a sua própria autoridade. E muitas vezes, para isso, vão buscar os britânicos para contrabalancear o poderio otomano. Então, né, uma dessas forças locais, né, foi a Bani Khalid. Tá? Bani significa casa, né? Literalmente descendentes de, mas significa algo como casa de. Sabe quando vocês assistem lá Game of Thrones? E tem casa de Targaryen, casa de não sei quem. Então, é isso. Bani Khalid seria a casa de Khalid, descendentes dos Khalid, que era uma confederação de tribos árabes
que estava presente na região e é sucedida pelos Bani Utbah, que incluía a tribo Al-Khalifa, né, a tribo dos Califa. No caso aqui, um nome familiar, não é o Califa do Islã, não é o título, é um nome familiar. E eles vão consolidar a cidade fortificada de Zubará, que fica na costa, que vai ser o principal centro comercial do Golfo Pérsico no século XVIII e início do século XIX. As muralhas de Zubará hoje são o único patrimônio cultural da humanidade que existe no Catar. Muitos mercadores migraram para a região, vindo do antigo da cidade portuária de Bassorá, de outras regiões. Ela vai se tornar esse grande centro comercial de pérolas. E a família Al-Khalifa, parte do Bani Utbah, vai aumentar o seu domínio na região e vai passar a governar o Catar e o Bahrein de forma unificada. É a família que hoje, até hoje, governa o Bahrein, desde meados do século XVII. Por isso, inclusive, que as duas bandeiras têm um desenho muito similar. A do Bahrein é vermelha, a do Catar, né, é púrpura, vinho, grená, com aquele serrilhado perto do mastro. A origem do serrilhado é, possivelmente, para cada ponta representando uma das tribos do Bani, tá? Possivelmente. Hoje, é claro, existem, né? Sempre tem uma interpretação oficial, então porque o branco significa a paz, enfim. Mas o serrilhado seria uma maneira, né, de destacar o número de tribos dentro do Bani. É uma possível interpretação, tá? Nesse mesmo período, dos séculos XVI e XVII até meados do século XIX, outras forças que tentaram governar a região foram os persas, o sultão de Mascate e os wahhabitas do deserto árabe. Vamos lembrar, o wahhabismo, né, hoje é uma vertente extremista, né, talvez puritanista, digamos assim, do Islã. Tá? Puritano não no sentido do cristianismo, tá? No sentido de interpretação literal dos textos religiosos. Os wahhabitas, eles surgem como um grupo religioso, mas também como um grupo político. Até porque, no caso do wahhabismo, isso é quase indissociável. Muito influente dentro da Península Arábica, né, especialmente ali no reino de Ned, né, NEJD, lembrando, nós temos um Fronteiras Invisíveis sobre a história saudita, né? E que inclusive foi feito por conta da última Copa do Mundo, né? O pessoal até falou, brincando, acho que no Twitter, né? Que a gente fez por conta do jogo de abertura da última Copa, e no programa a gente fala que provavelmente seria o pior jogo de abertura de uma Copa do Mundo até Catar e Equador. Tá dizendo então que o Equador Você está criticando uma seleção latino-americana? Ah, rapaz, vamos dizer que... Olha, pois assim, claro, a gente vai descobrir daqui a alguns dias, mas Rússia e Arábia Saudita é pesado. No Equador ainda tem um outro que sabe jogar bola. Né? O craque da Rússia era o Dzuba, aquele desengonçado lá, enfim. E o sultão de Mascate, junto com grupos wahhabitas, né, tentam controlar a região do Catar. O forte de Zubará, inclusive, chega a ser tomado no início do século XIX, em 1811, porém, os Al-Khalifa retornam ao poder. E por que, né, o Império Britânico começa, né, a crescer os seus interesses na região? Vamos lembrar, nós temos a formação da Companhia das Índias Orientais Britânica, no século XVII, que vai se tornar uma das instituições mais poderosas e cruéis do mundo, né, com o perdão do adjetivo, né, que às vezes, né, historiador não pode usar muito adjetivo, eu tento evitar, mas, né, e o que acontece? A região da costa do Golfo Pérsico, novamente, ela se torna um foco interessante para o Império Britânico para assegurar a navegação conectando a sua principal posse imperial, o subcontinente da Índia.
Então você impedir, por exemplo, que piratas operassem na costa da Arábia e no Golfo, você garantir portos, né, amistosos, né? Lembrando, né, em 1808, aqui no Brasil, nós temos a abertura dos portos às nações amigas. Né? Então você garantir portos amigáveis para os navios britânicos. Então, nós temos o início de uma série de acordos que eram assinados entre o Império Britânico ou a Companhia das Índias Orientais, que era, né, na prática, o Império Britânico, e as lideranças da costa do Golfo Pérsico, né, especialmente, enfim, cheques regionais. Pelos acordos, em linhas gerais, os britânicos reconheciam aquele governo local, ofereciam garantias de defesa e de assistência militar, e, em troca, podiam utilizar os portos, explorar comercialmente os portos e economicamente a região, transformando esses locais em pequenos protetorados. Em 1820, né, é assinado o primeiro deles, né, o primeiro desses acordos, e que foi um acordo grande envolvendo diversos atores, o Acordo Geral Marítimo de 1820, e que usa o termo, olha só, gente, vai consagrar o termo Costa da Trégua, no sentido trégua de você agora não terá hostilidades, não terá atividade pirata, os estados locais se comprometem a acabar a pirataria, a acabar o comércio de pessoas escravizadas também. O Bahrein assina esse acordo e, como parte do Bahrein, estava o Catar. Ou seja, em 1820, o governo britânico, né, reconhece o Catar como posse do Bahrein. Em 1825, um relatório, né, dentro do Ministério de Relações Exteriores britânico vai dizer que o Catar não tinha uma autoridade central, era governado por sheiks mercantes locais. Isso daqui é muito importante, tá? Nesse período, a principal cidade da península, as principais cidades da península seriam Al-Huayla, Furavit e Al-Bida. Aí algum ouvinte nosso pode falar, poxa, mas e Doha? Doha não existia como cidade. Doha era uma parte, né, de Al-Bida, todas elas localizadas na costa oriental da península, por conta das rotas marítimas. Era de onde os navios estavam vindo, né, vindo pelo Estreito de Hormuz, vindo do Oceano Índico. Em 1821, a Companhia das Índias Orientais, alegando que não estavam cumprindo o acordo, realiza um ataque punitivo à cidade de Al-Bida, tá? Destruindo parte do porto por uma punição à presença de piratas e de pessoas escravizadas, especialmente da África Oriental, que eram comercializadas por mercadores árabes. Tá? A gente sempre destaca que esse comércio árabe de pessoas escravizadas muitas vezes é utilizado como tentativa de justificar, né, ou amenizar a escravidão de pessoas negras no continente americano. São contextos diferentes e tem uma nerdologia sobre isso também, recomendo que vocês assistam, chamada A Origem da Escravidão no Brasil. Tá? Assistam. Se não assistir, tudo bem, não tem problema. Só não vem me pentelhar se você não assistir, tá? Em 1847, nós temos uma batalha muito importante para o processo de separação do Catar em relação ao Bahrein. Por quê? Na cidade de Fuarit, nós tínhamos, né, o Isa bin Tarif, que era o chefe da tribo Al-Bida. Ele se levanta contra o Mohammed bin Khalifa, né, que era o governante do Bahrein, afirmando que, temendo que o governante do Bahrein fosse diminuir a autoridade dele, fosse diminuir os seus privilégios. Usando uma analogia, usando dois termos europeus, tá? Uma analogia, mas que é mais familiar para vocês, porque a gente vê isso na escola, é como se nós tivéssemos um vassalo falando, olha, o meu suzerano, o meu rei, quer tirar os meus poderes. Então eu vou me revoltar contra ele.
Também existiu o fato de que o Mohammed bin Khalifa chegou ao trono do Bahrein depondo o irmão dele, o Abdullah bin Ahmed bin Khalifa. E o irmão dele estava residindo no Catar, na região do Catar, justamente em Al-Bida, governada pelo Isa bin Tarif. O rei deposto do Bahrein, com o Isa bin Tarif, articulam uma aliança com os wahhabitas, tá? E falam, vamos encher o atual líder do Bahrein, o atual rei do Bahrein, de porrada, tá? O Mohammed bin Khalifa, então, escreve uma carta para o comandante do Esquadrão Naval Britânico no Golfo Pérsico. O comandante do Esquadrão Naval Britânico responde, olha, não entrem em guerra, não façam nada, e se navios forem utilizados para guerra, a gente vai capturar o navio e vai interferir. O Mohammed bin Khalifa, então, culpa o Isa bin Tarif e os seus aliados por quererem criar uma guerra, tá? E aí chega uma nova carta escrita por um agente diplomático britânico para o Esquadrão Naval, falando, olha, os caras estão indo para porrada, tá? Os caras estão indo para guerra e a culpa da guerra é do Mohammed bin Khalifa. Ele fala que a culpa da guerra é do rei do Bahrein. Então, agora nós temos o Isa bin Tarif e os seus aliados, eles realizam um ataque na região de Furavit, como eu mencionei, Furait, em 17 de novembro de 1847, porém, as forças do Isa bin Tarif são derrotadas. Olha só, como consequência disso, o Mohammed bin Khalifa, ele ataca Al-Bida, né, a principal cidade do Catar, destrói parte da cidade, parte da população é tomada como prisioneiro e enviada para o Bahrein, tá? Só que, com a morte do Isa bin Tarif, acontecem duas coisas. Primeiro, a Marinha Britânica interfere para mediar a situação, para impedir que você tivesse um completo domínio ali, que você tivesse um desequilíbrio de forças. Segundo, vai ascender a liderança regional no Catar uma nova família, a família Al Thani. O nome não é estranho para vocês. É a família que governa o Catar até hoje. Então, o Isa bin Tarif, que governava, né, Al-Bida, ele tenta entrar na porrada com o seu rei, o seu suzerano, digamos assim, com apoio do irmão deposto e de outras forças locais, e é derrotado. Mas a derrota faz com que os britânicos fiquem temendo um desequilíbrio de forças na região e faz com que ascenda, então, a família Al Thani. Inicialmente, aí nós temos um novo acordo entre o Bahrein e os britânicos, em 1861, em que os britânicos reconhecem o Catar como parte do Bahrein, porém reconhecem a autoridade local da família Al Thani. Aí, olha só, nós temos uma carta, um relatório do diplomata Gifford Palgrave, em que, em 1863, ele fala que, embora a tribo Al-Khalifa, né, fosse a governante do Catar, o Mohammed bin Thani era o verdadeiro governante da Península do Catar. Então nós temos esse acordo em 1861, tá? 14, 15 anos depois da batalha que eu mencionei. Em 1863 nós temos essa carta diplomática. E aí, em 1867, começa outra crise. O rei do Bahrein, o Mohammed Al-Khalifa, ele apreende um mercador que era aliado da família Al Thani. A família Al Thani chama o representante do governo e fala, olha, ele é nosso aliado,
liberta esse cara. O Mohammed Al-Khalifa fala, não vou se libertar coisa nenhuma. Claro que eu tô, né, colocando numa linguagem bem mais... Não é uma transliteração. Não é uma representação fiel dos eventos. O Al-Khalifa fala, não vou libertar coisa nenhuma, e aí o Mohammed bin Thani expulsa o representante do governo do Catar. Quando o Mohammed Al-Khalifa fica sabendo disso, ele liberta o mercador aliado dos Al-Thani e diz que quer renovar as conversas. O Mohammed bin Thani manda então o seu filho, o Jassim bin Mohammed Al-Thani, para o Bahrein para participar das conversas. E assim que ele chega, ele é preso. E o governante do Bahrein manda então uma expedição a Al-Bida, né, para punir a família Al-Thani. O Al-Thani, dessa vez, entretanto, ele articula-se com diversos aliados, consegue formar um exército de mais ou menos 4.000 homens, o que, para os números da época na região, é um número bastante grande, realizam um ataque ao Bahrein e fazem com que, novamente, os britânicos interfiram. E como vai ser essa interferência? Em 1868, o governo britânico vai assinar um acordo com o Catar, reconhecendo o Catar como uma entidade distinta, cujo governante era Mohammed bin Thani. Tá? E, lembrando que bin é filho, né? Isso. E o filho do Mohammed bin Thani, né, o Jassim bin Mohammed Al-Thani, ele governou o Catar, né, ele vai governar o Catar depois da morte do seu pai, de 1878 até 1913, e ele é considerado o fundador do Estado moderno do Catar. Se vocês forem lá no site do governo do Catar, vai estar lá ele como The Founder, no singular, The Founder, em inglês. E, curiosamente, ele teve 56 descendentes, 19 filhos e 37 filhas. Tá? Então, assim, eu posso não ter filhos, porque assim, o que seria minha parte na continuidade humana, ele fez. E falando um pouco mais sério, vejam que em ambas as circunstâncias, eu mencionei assim, que a família Al-Thani buscou aliados para a guerra, né? Convocou aliados, fez alianças para a guerra. Porque, novamente, eles eram mercadores. A atividade histórica do Catar é atividade mercantil. Não é como as tribos, né? Por exemplo, a tribo Al-Khalifa, né? Os outros banis, que estavam mais conectados, tinham um histórico maior de atividade bélica, por exemplo. Então por isso que eu falo, eles tinham que procurar aliados e tudo mais, porque eles eram uma família mercadores. E isso, olha só como é curioso, fazia com que eles fossem vistos às vezes como fracos, né? Porque eles dependiam dos outros para lutar, né? Eles precisavam, como eu disse, fazer aliados, e muitas vezes essas alianças eram na base de benefícios comerciais, pagamentos, enfim. Mas o fato é, antes você tinha, né, esse grande domínio do Catar, que tinha conflitos internos entre quem estivesse governando o Catar e os governantes do Bahrein, e os britânicos foram progressivamente explorando essa divisão para criar uma distinção entre Bahrein e Catar, com duas famílias separadas governando, e essa origem comum, repito, pode ser visto hoje no fato de que as duas bandeiras são muito similares. Bem, agora a gente passa para o segundo bloco, né, que é o mais esportivo, para falar sobre o futebol no país da falcoaria. O campo. Bem, Felipe,
E conforme a provocação que eu fiz no encerramento do bloco anterior, né, estamos falando de um país com quase nenhuma tradição futebolística, né? E trata-se do país sede de uma Copa do Mundo desde 1934, com a Itália, que nunca tinha participado de um Mundial anteriormente. E assim, uma coisa é você nunca ter participado de um Mundial quando você está no segundo. No segundo, porque a Itália não quis cruzar o Atlântico, mas desde então, né, todos os países que sediaram a Copa do Mundo pelo menos uma vez já tinham participado do torneio por méritos próprios, né, participando das eliminatórias, enfim, mesmo Japão e Coreia do Sul, né, que foram os primeiros a sediarem a Copa do Mundo no continente asiático, já tinham conseguido a classificação em campo, com perdão do trocadilho, né? Enfim, a federação foi formada em 1960, né, 11 anos antes da independência do país, e se filiou à FIFA em 1963, né? E como eu tinha mencionado anteriormente, tem o apelido de The Maroon, né, por conta da cor da bandeira nacional, que é a mesma do uniforme principal, né? O primeiro jogo foi uma derrota para Bahrein em 27 de março de 1970 por 2-1, jogando de visitante, e a primeira vitória demorou mais 4 anos para acontecer, quase exatamente 4 anos, né? Em 22 de março de 1974, batendo o Oman em jogo realizado no Kuwait. Esse que foi o 16º jogo da seleção qatari, né? Então esperou aí, né, mais de 15 partidas para comemorar pela primeira vez. E o curioso, Matias, antes de você seguir com os retrospectos, né, é que a gente sempre comenta, né, que o futebol ele acaba se tornando um fenômeno mundial muito devido ao Império Britânico, né, com os marinheiros, ferroviários, enfim. E o Catar acaba sendo um caso também desses, mas é um caso um pouco diferente, porque segundo o site do Ministério dos Esportes do Catar, a origem do futebol no país se dá com trabalhadores da indústria petrolífera. Aí. Na década de 1950, britânicos, né, que introduziram o futebol no país. Isso. A maior vitória foi por 15-0 contra Butão, em 3 de setembro de 2015, também que o Antero Greco e o Paulo Soares não estão aqui. Não vai colocar pode colocar uma vírgula sonora? Pode. O botão. Em jogo realizado em Doha, há 7 anos, e a maior derrota foi para o Kuwait em 1973, naquela sequência histórica, né, na qual o Catar estava em busca da sua primeira vitória, jogo esse realizado na capital do Kuwait, né? Olha o seguinte, se você perde 9-0 do Kuwait, você não pode sediar a Copa do Mundo. Nunca. Cancela. Enfim, atualmente o Catar ocupa, né, a 50ª posição no ranking da FIFA, sendo o 5º melhor país asiático ranqueado, né? A posição média desde o começo do ranking é a 80ª posição e a maior posição alcançada é a 42ª, né? A gente vai falar mais da seleção feminina posteriormente, que é a 139ª melhor seleção do mundo, né? E falando, né, em jogos realizados no país, e cabe lembrar, né, que o Catar é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do país, excetuando, obviamente, o Distrito Federal. A maioria dos jogos foram realizados na capital, Doha, mas cabe lembrar que tudo faz parte da região metropolitana de Doha, né? Então, foram 251 jogos na capital, 4 em Al Rayyan, 3 em Al Waqa e 3 em Al Khor. Perdão pela pronúncia do árabe. Conforme dito, né, o Catar nunca disputou a Copa do Mundo e a primeira eliminatória que eles tentaram a sorte foi ao Mundial de 1978, realizado na Argentina, né? Em jogos por esta instância
Foram 108, obtendo 50 vitórias, 22 empates e 36 derrotas, né? Marcando 178 gols e sofrendo 110. Né? Nas últimas eliminatórias, chegaram pela primeira vez aos grupos finais. A Confederação Asiática faz 2 hexagonais, no qual os 2 melhores se classificam diretamente para a Copa do Mundo e os terceiros colocados fazem uma eliminatória entre si para ver quem disputará a repescagem intercontinental, né? E o Catar acabou ficando em último no seu grupo com 7 derrotas em 10 jogos, né? Na Copa Asiática, eles disputaram 12 possíveis entre 1976 a 2019. O país jogou a fase final em 10, 8 se classificando em campo e 2 como país sede, em 1988 e 2011, e vão sediar ano que vem também a próxima edição do torneio, né? E até a edição anterior, em 2019, o melhor resultado havia sido as quartas de final em 2 oportunidades, em 2000 e 2011, quando terminou na 8ª e 7ª posição, respectivamente, né? Em 1984 e 1988 acabaram oficialmente em 5º, mas em ambos sendo eliminados ainda na primeira fase. Eram 2 grupos de 5, os 2 primeiros avançavam para a semi. E em 2019 veio o grande título, né? Quando conquistou a Copa Asiática, ganhando todos os 7 jogos, com 19 gols a favor e apenas 1 contra na final, quando já ganhavam por 2-0. Né? Na primeira fase, despacharam o Líbano por 2-0, 6-0 na Coreia do Norte e 2-0 nos rivais sauditas. Oitavas de final, 1-0 no Iraque. Quartas, 1-0 na Coreia do Sul, que é uma das principais seleções asiáticas. Na semi, 4-0 nos Emirados Árabes Unidos, que eram os donos da casa e outro grande rival do Catar. E na final, bateram o Japão por 3-1. O Al-Moez Ali fez 9 gols, sendo recordista em uma só edição da Copa Asiática. E o Akram Afif deu 10 assistências, outro recorde também em apenas uma edição da competição, né? E emplacaram 8 jogadores na seleção do torneio. Outras competições, né, que a seleção qatari costuma disputar, né, é a Copa Árabe, no qual se classificaram 3 vezes, né, em 1985 chegando ao 4º lugar, em 1988 foram vice-campeões, em 2021 chegaram à 3ª posição. Nessas últimas edições foram o país sede. Também tem a Copa do Golfo, que disputam desde 1970, sediaram em 4 oportunidades, 1976, 92, 2004 e 2019. Ganharam 3 vezes, em 92, em 2004 e 2014, além de serem vices em 4 oportunidades. E ainda tem os Jogos Pan-Arábicos, né, que disputaram 2 vezes, em 1999 e 2011, sem destaque, né. Mais outra competição regional, né? Que isso é comum na Confederação Asiática de Futebol, né? Porque você tem a West Asian Football Federation Championship, no qual eles disputaram 2 vezes, em 2008 e 2014, sendo campeões nessa última. E nos Jogos Olímpicos se classificaram 2 vezes, em 1984, ficaram em último no grupo, na edição de Los Angeles, e em 1992 avançaram até as quartas de finais, quando perderam para a Polônia nos Jogos de Barcelona, né? E falando, né, agora de outras modalidades olímpicas, em 1992 o Catar teve a sua primeira medalha, o bronze conquistado pelo Mohamed Suleiman, que é somali de nascimento, que ganhou essa medalha nos 1.500 metros no atletismo. Em 2000 teve outro bronze agora no levantamento de peso, de homens até 105 quilos, com o búlgaro nacionalizado Said Saif Assad, cujo o nome de nascimento é Angel Popov. Daí tivemos as primeiras medalhas conquistadas por atletas nascidos no país, né? O bronze no tiro em 2012 do Nasser Al-Attiyah,
E daí as 3 medalhas conquistadas em sequência pelo Mutaz Essa Barchin, do salto em altura, que conquistou a prata em Londres e no Rio de Janeiro, em 2012 e 2016, e o ouro em 2020 em Tóquio, né, quando também o Fares Ibrahim ganhou no levantamento de peso com homens até 96 quilos. E também nos Jogos de Tóquio teve o bronze no vôlei de praia com a dupla Ahmed Tijan, que é nascido em Gâmbia, e do Xerife Younoussé, que é nascido em Senegal. E nos Jogos Paralímpicos tivemos as medalhas de prata do Abdul Rahman Abdul Kadir Fiki no tiro, nos Jogos do Rio de Janeiro, da Sara Hamid Massoud no atletismo, e o bronze nos últimos jogos também do Abdul Rahman Abdul Kadir Fiki, também no tiro. E aí vem uma grande curiosidade, né? Porque o Catar, esse país localizado na Península Arábica, disputou a Copa América de 2019, a última realizada com público aqui no Brasil há 3 anos, né? No qual conseguiram um empate histórico contra o Paraguai, né, por 2-2, e perderam para a Colômbia e a Argentina na fase de grupo, sendo eliminada, né? E 2 anos depois, em 2021, disputaram a Copa Ouro, né, que é análoga à Copa América para os países da América Central, do Norte e do Caribe. Terminaram em primeiro no grupo, com Honduras, Panamá e Granada. Nas quartas de final venceram El Salvador por 3-2 e acabaram sendo eliminados pelos Estados Unidos na semifinal por 1-0. E como não tem disputa de terceiro lugar, eles encerraram sua participação por aí, né? E a seleção qatari fez uma parceria com a UEFA para alinhar, né, datas de jogos, entrando não oficialmente no grupo A das eliminatórias para a Copa de 2022, como o 6º participante. Assim jogou, né, amistosos contra as seleções que estivessem de folga na rodada, né? E as seleções classificadas nesse grupo foram Sérvia e Portugal, né? Sérvia, que está no grupo do Brasil, e Portugal, que pode ser adversário já nas oitavas de final. Contra a seleção brasileira tem apenas um registro, né, um amistoso em Brasília, em junho de 2019, na véspera, né, da Copa América, no estádio Mané Garrincha, no qual o Brasil venceu por 2-0, né, gols de Richarlison e Gabriel Jesus, né, e o Cook perdeu um pênalti no finalzinho, escorregou e chutou no travessão. E o Neymar mal jogou essa partida porque se machucou logo no começo, né? E a história do futebol qatari está muito ligada a treinadores brasileiros, né, que foram para o país ali desde o final dos anos 70, começando pelo Evaristo de Macedo, que teve 3 passagens pela seleção, de 1979 a 84, depois de 84 a 85, que ele teve ali uma breve interrupção, e em 92, né? O Ronald Carvalho foi seu interino em 1984, depois assumiu a dupla Dino Sani e Júlio Espinosa em 85 e 86, o Procópio Cardoso, que me bloqueou no Twitter, de 87 a 88, o Cabralzinho em 1989, o Dino Sani voltou depois em 89 e 90, o Luiz Fernandes em 1992, o Ivo Wortmann, que trocou o frio da Serra Gaúcha pelo calor da Península Arábica também nesse ano, Sebastião Lapola, que comandou a seleção de 92 a 93, Zé Mário em 1998, Luiz Gonzaga Miglioli também nesse ano, Paulo Luiz Campos em 2001, Sebastião Lazzaroni de 2001 a 2012 e Paulo Autuori de 2012 a 2013. Lembrando que esses 2 últimos treinadores também já foram eleitos o técnico do ano pela Liga Qatari, assim como o saudoso Caio Júnior. Tivemos também brasileiros naturalizados qatares, né? Em 2004 a seleção pretendia naturalizar 3 jogadores de uma vez só, o Ailton, o Dedé e o Leandro, que na época disputavam a Liga Alemã e que possuíam passaportes do país sem nunca terem atuado por lá.
algo que foi vetado pela FIFA, que acabou endurecendo suas regras para frear esse tipo de prática. Mas de lá para cá, 4 compatriotas vestiram a camisa grená. São eles o Emerson Sheik, né, que ganhou o apelido justamente durante as 4 temporadas. No caso, quando você fala apelido, inclusive o nome é Emerson, né? Porque o nome dele é Márcio. O nome dele é Márcio. E ele é gato. E ele é gato. Era gato, supostamente. E ganhou, né, esse apelido durante as 4 temporadas em que jogou pelo Al Sadd, entre 2005 a 2009, atuando 3 vezes pela seleção. O Fábio Montesini, meia revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Santa Cruz, fez quase toda a carreira no exterior, passando pela Tchequia e Itália até chegar no Catar, onde defendeu 3 clubes, né, o Al Arabi, o Salau e o Al Rayyan. Além de ter disputado 28 partidas pela seleção, tendo anotado um gol e vestido a braçadeira de capitão. O Luiz Júnior, defensor cearense, que também é conhecido pelo nome do seu estado natal, deixou o Uniclinic em 2010, com destino ao Al-Duhal, permanecendo 7 temporadas e obtendo a possibilidade de defender o país adotivo a partir de 2013 em 24 oportunidades. E o Rodrigo Tabata, né, meia paulista de origem nipônica, que defendeu diversos clubes Brasil adentro, com destaque para América de Natal, Ceará, Campinense, Goiás e Santos, antes de migrar para a Turquia em 2008. 2 anos depois, desembarcou no Catar, onde jogou 10 temporadas por 2 clubes diferentes, o Al Rayyan e o Al Sadd, e conseguiu sua naturalização aos 35 anos, atuando 17 vezes e marcando 2 gols. E entre os jogadores naturalizados, eu acho que o mais destacável é o uruguaio Sebastián Soria, que jogou pela seleção qatari durante 10 anos, tendo atuado em 123 partidas e marcado 39 gols. Ele que jogou em 5 clubes diferentes do país depois que deixou o Liverpool de Montevideo no começo do século. Entre as rivalidades mais destacadas, né, temos ali os países da Península, né, Arábia Saudita, que foram 39 jogos, 8 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. O Bahrein, que foi o primeiro adversário, também 39 jogos, 8 vitórias, só que 13 derrotas e 18 empates. Kuwait, 38 jogos, 3 vitórias, 20 derrotas e 5 empates. Oman, 34 jogos, 20 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. E daí saindo um pouco, né, para o resto do continente, temos o Iraque com 32 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, aqui o mais equilibrado. Os Emirados Árabes Unidos, no qual o Catar leva vantagem por 14 vitórias contra 10 derrotas e 7 empates. O Irã, né, que é talvez o adversário mais forte ali da região, com 22 partidas, 3 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. E a Jordânia, com 16 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Temos a China também, né, que foram vários enfrentamentos, pensando que fica do outro lado do continente. Foram 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, né? Falando agora dos principais jogadores catares, temos o artilheiro histórico, que é o Mansur Mufat, com 42 gols em 81 jogos. Ele que se aposentou em 2001 com 45 anos e passou mais de 20 anos no Al Rayyan, sendo campeão nacional em 6 oportunidades e artilheiro do principal campeonato local em 7 delas, né? Como é que a gente vai chamar o campeonato qatari? Altanizão? Altanizão, ou Falcãozão. Falcãozão é uma boa. Altanizão, eu não sei. Nosso ouvinte que escolha qual vai ser o nome do campeonato qatari. E tivemos artilheiros brasileiros também do campeonato qatari, né? O Marquinho Carioca na temporada 89-90 e também 93-94. O Cláudio Prates na temporada 97-98, o Sonny Anderson, né, de passagem por Lyon e Barcelona em 2004-2005, o Araújo, né, ex-Goiás, passou pelo Cruzeiro também, que quebrou o recorde do Gabriel Batistuta na liga local, anotando 27 gols na temporada 2007-2008, o Magno Alves, o Magnata,
que foi artilheiro no campeonato seguinte, assim como o Caboré em 2009 e 2010, fechando com o Adriano, que passou pela Portuguesa Carioca recentemente, na temporada 2011-2012, e o Juninho Pernambucano foi eleito o melhor jogador do ano em 2010, assim como o Rodrigo Tabata em 2012. Né? Temos atualmente o Almoez Ali, com 42 gols em 85 jogos, que deve passar o Mufat em breve, né? Ele que é nascido no Sudão, ainda jovem, rodou por Bélgica, Áustria e Espanha, antes de voltar em 2016 para o Catar. Desde então joga no Al-Duhal, já tendo conquistado 7 títulos pelo clube, né? E ele é um dos 10 jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo de 2022 que nasceram fora do país. O jogador com mais partidas é o Hassan Al-Haidoz, ainda na ativa, que tem 169 jogos e 36 gols. Logo em seguida vem o Abdel Karim Hassan, com 130 jogos e 15 gols. E o Kaufan Ibrahim, com 90 jogos e 21 gols. E o melhor jogador da história do Catar é o Akram Afif, atacante de 25 anos, que ainda na base foi para a Europa, passou 2 anos no Sevilha, se profissionalizou na Bélgica e passou pelo Sport Gijón antes de voltar ao país natal em 2018 para defender o Al-Sadd, onde está até hoje. Né? Durante alguns anos foi do Villarreal, mas nunca defendeu o clube, acabou sendo sempre emprestado e é o jogador mais valioso da história do país, tendo sido avaliado em 4 milhões de euros, sendo também o melhor jogador e líder de assistências na Copa Asiática, da qual eles foram campeões. E atualmente, né, temos 2 treinadores europeus que passaram pelo Catar. Félix Sanches, que é o treinador da seleção desde 2017, mas antes passou pelas categorias de base, além de ter treinado as inferiores do Barcelona, e o Xavi Hernández, né, o atual treinador do Barça, que foi levado para o Catar para jogar seus últimos anos da carreira e depois iniciar sua trajetória como treinador por lá, ajudando das 2 formas no desenvolvimento do futebol local. Ao todo ele passou 6 anos no Al-Sadd, ganhando 4 títulos como jogador e 7 como treinador. E falando da seleção feminina, como era de se esperar, as mulheres só começaram a jogar futebol no país recentemente, né, em 2010, quando disputaram a Copa Árabe no Bahrein, terminando na lanterna do Grupo A, com 3 derrotas para o país sede, sendo o primeiro jogo oficial das Catares, Palestina e Síria, sofrendo 47 gols no total e não conseguindo balançar a rede das adversárias. A primeira vitória veio 2 anos depois, em um amistoso disputado em Doha contra as Maldívias, já sob o comando da treinadora alemã Monika Stab, atual técnica da seleção feminina da Arábia Saudita. Já em 2014, as Grenás participaram do torneio regional da Ásia Ocidental, ficando novamente na última colocação do seu grupo, atrás de Jordânia, Palestina e Bahrein, e desde então não disputaram mais nenhuma competição oficial, né? Somente as fases eliminatórias. Entre os clubes, o mais vitorioso é o Al-Sadd, que é um distrito da capital Doha, que é o time mais vencedor do país, né, sendo conhecido como Al-Zain, que é o chefe, inclusive sendo o único a ter vencido e por 2 vezes a Champions League asiática. Né? Conseguiram em 1989 e em 2011 com o Jorge Fossati como treinador, né? Que passou pelo Inter no ano anterior, levando o Colorado até a semifinal, quando foi substituído pelo Celso Roth. O Celso Roth é campeão da Libertadores, mas ele pegou o seminário pronto e apresentou o finalzinho. Pois é, só colocou o nome na capa, né? O clube também é o de maior sucesso nacional, tendo 15 ligas e 18 copas, né? Que a liga é a Qatar Stars League, também conhecido como Q-League, e a Copa é a Emir Cup, né? E eles são os atuais campeões em ambos, né? Além de outros títulos de menor destaque, né? Temos ainda outros clubes vencedores, como o Qatar Sport Clube, que conquistou
8 ligas, a última em 2003, e 8 copas. O Al Rayyan, que é da terceira maior municipalidade de mesmo nome, com 8 ligas e 6 copas. O Al Arabi, com 7 ligas e 8 copas. O Al Garrafa, também sediado em Al Rayyan, com 7 ligas e 7 copas. O Al Duhalil, com 7 ligas e 3 copas. E temos ainda outros 2 times que ganharam a Liga Nacional, né? O Al Maref, num tricampeonato antes da independência do país, de 64 a 66, e o Al Aqsa, que é a segunda maior cidade, que ganhou o campeonato em 1999 e 2001. Lembrando que na maior parte do país, né, você não pode ter a venda de bebidas alcoólicas, né? Para a Copa do Mundo isso inclusive era um debate, porém no estádio do Algarrafa pode. Mentira, tá, gente? Não pode. É só um trocadilho idiota. E pode levar um falso cognato, né? Porque em espanhol, garrafa é botijão. Mas eles não falam espanhol lá. Não, mas também não falam português. Mas o grande feito esportivo do Catar, Felipe, não foi no país, né? Hoje em dia, todo mundo liga futebol e Catar por conta do PSG, né? O Paris Saint-Germain, o clube francês, que é um clube relativamente recente, né? Mas é um clube tradicional, onde jogaram Raí, George Weah. Ele é um ano mais velho que o Catar. E que foi comprado pela Qatar Sports Investments em 2011, né? O governo Al Thani bota muito dinheiro no clube, por isso que a gente fala que o Neymar, né, era o funcionário público mais bem pago do mundo, agora é o Mbappé, que é o funcionário público mais bem pago do mundo, porque o dono do PSG é o Estado do Catar, não tem essa separação, uma empresa ligada ao Catar, não. É o fundo soberano, que é controlado pela família que governa o país, que é dona do Catar. Desde 2011 botou muito dinheiro no clube, né? Desde contratações de estrelas que não teriam um grande impacto esportivo, mas tinham um impacto midiático muito grande, como David Beckham, até recentemente, né, você tem o PSG tendo alguns dos principais jogadores do mundo de fato, né? Contratou um dos melhores goleiros do mundo, segurou o Mbappé, que é um dos melhores jogadores do mundo, tirou o Neymar do Barcelona, enfim, mesmo o Messi, né, já em fim de carreira, mas ainda assim. E tudo isso é parte né, do uso político do esporte, uso político do futebol, o chamado sport washing, né, que é você melhorar a imagem de um país, você usar o futebol como uma questão de relações públicas. Também entra a rivalidade com outras monarquias do Golfo, né, porque vamos lembrar, o Manchester City é de propriedade de uma das principais famílias do Emirados Árabes Unidos, né? Hoje em dia, agora também nós temos a Arábia Saudita, dona do Newcastle. O Qatar, mesmo antes do PSG, né, também tinha uma grande presença econômica pela Qatar Airways, né, especialmente foi a primeira patrocinadora da camisa do Barcelona, né, teoricamente foi a Unicef, né, mas o Unicef não era propaganda, era campanha de caridade e tal. Mas a Qatar Airways é muito presente no futebol também. E também tem um interesse econômico nisso, né? O uso do futebol, inflacionando os valores do futebol, inclusive. Não estou dizendo que tem ligação com lavagem de dinheiro, nada disso, longe de mim, eu não sei de nada, tá? Mas hoje o PSG é considerado por uma consultoria, né, a consultoria Deloitte, como o 7º clube de futebol mais valioso do mundo, com um valor de mais de 3 bilhões de dólares. Se você pensar que, com todo respeito, não é um clube de um grande centro, não é um clube que tem uma grande torcida, né? E ele vale toda essa grana, também tem a questão de você, né? Quando eu digo grande centro, eu falo, obviamente, né? Não é Espanha, não é Inglaterra, não é Alemanha, não é Itália, né? É um campeonato, não é, e de grande torcida, né? Se você pensar, por exemplo, compara o tamanho da torcida do Flamengo com a torcida do PSG. Quando eu falo torcida do PSG, eu tô falando torcedor de verdade. Não, e mesmo na França não tem a maior torcida, porque o Olympique, isso. O Olympique, que é o único clube francês, inclusive, que é uma Champions League também. Né? Apesar dos pesares. Apesar dos pesares.
né? Então, assim, compara o tamanho da torcida do Flamengo, por exemplo, com a torcida local do PSG. Óbvio que você vai ter hoje muito moleque aqui no Brasil com camisa do PSG, você vai ter garotada em todo canto do mundo com camisa do PSG, por conta do Neymar, do Messi e do Mbappé. Mas, né, não é um clube que tem uma grande torcida, não é um clube de um grande centro, e é considerado aí o 7º clube mais valioso do mundo. Bem, e antes da gente passar para o próximo bloco, fica aqui o agradecimento para o meu amigo Vinícius Incrotti, que sempre ajuda na pesquisa sobre o futebol aqui para o Fronteiras Invisíveis do Futebol. E ele e a sua companheira, Júlia Nobre, estão esperando uma filhinha, a Lara, né, que tem nome de goleiro, pode jogar no gol. Então fica aqui o abraço para os dois e que a Lara venha com muita saúde. Bem, passemos agora para o terceiro e último bloco, no qual a gente fala da história contemporânea do Catar. O mapa. Bem, Felipe, e na segunda metade do século XIX, né, tivemos diversas disputas entre britânicos e otomanos ao redor ali, né, do Oriente, não só da Ásia, também partes da Europa, o que marcou, né, aí essa reta final do século e que vai desembocar depois na Primeira Guerra Mundial, né? Faz parte, né, dos eventos que levam à Primeira Guerra Mundial. E no caso do Catar, o que acontece? Como a gente mencionou no primeiro bloco, né, a gente tem a ascensão da família Al Thani como aliada dos britânicos. Nós temos os tratados da Costa da Trégua com os britânicos, porém, os otomanos ainda se consideravam, né, os legítimos governantes da região. E em 1893, o Império Otomano prende alguns líderes catares e ordenam uma ocupação militar, tá, da região do Catar, em resposta ao fato de que o príncipe, né, o sheik, né, o Jassim Al Thani, ele se recusa a reconhecer a autoridade otomana. Os otomanos, então, tentam cercar o forte de Al-Wab, não conseguem, e, então, batem em retirada em direção à região de Al-Bida, quando eles são cercados pelas tropas do Al Thani. O Al Thani também consegue, né, reunir um grande exército, tá? Para cercar as tropas otomanas. A batalha, né, em março de 1893, reuniu cerca de 4.000 homens, e no caso as tropas do Al Thani, elas tinham apoio material dos britânicos, tá? Armamento moderno britânico, fornecimento de munição pelos britânicos, e por conta dessa vitória, então, dos catares, que cercam o forte, e a guarnição otomana precisa então se render, os catares basicamente ganham independência nominal, se torna uma região completamente autônoma dentro do Império Otomano. Esse é o período, né, o final do século XIX e início do século XX, como a gente também mencionou no primeiro bloco, quando a indústria perlífera do Catar chega ao seu auge, né? O auge é considerado o ano de 1912, que é o ano da superabundância. Tá? Algumas estimativas colocam que 1/4 da população tinha suas atividades econômicas ligadas ao comércio de pérolas. Repito, isso é facilitado pelo fato de que as águas do Golfo Pérsico são bastante rasas. Claro, não é rasa que nem uma piscininha, tá? Mas assim, se você pensar em padrões marítimos, elas são rasas. Os otomanos oficialmente abrem mão da sua autoridade, da sua soberania sobre o Catar com a Primeira Guerra Mundial, e em 1916, o governante Abdullah bin Jassim Al Thani, ou seja, o filho do Jassim, o filho do fundador, assina mais um acordo com os britânicos, basicamente oficializando o Catar como um protetorado britânico. Nesse caso aqui, a preocupação da família Al Thani
era a eventual ameaça da família Saud. Tá? Eles temiam que a família Saud, né, os Ibn Saud, que estavam crescendo a sua autoridade na Península Arábica, né, estavam centralizando a região de Najd e também a região de Al-Hassa, que é o litoral da Península Arábica, o litoral oriental da Península Arábica, pudesse ser uma ameaça ao Catar. E os britânicos, inicialmente, estavam, né, um pouco reticentes em se envolver no conflito, já que a família Saud também era aliada dos britânicos, inclusive contra os otomanos no contexto da Primeira Guerra Mundial e também na exploração daquele líquido viscoso preto né, que começava a ser descoberto na região. O óleo de rocha. O óleo de rocha, o bom e velho petróleo. E aí, em 1916, nós temos a primeira expedição buscando petróleo no Catar, enviada pela Anglo-Persian Oil Company, né, que é o embrião de uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Não encontram petróleo. Em 1933, encontram petróleo no Bahrein. E aí, em 1935, o governo do Abdullah bin Jassim assina um acordo de exploração com a Anglo-Persian Oil Company, na qual a empresa teria direitos de explorar petróleo por 75 anos, tá? Com pagamentos de benefícios na descoberta do petróleo e também pagamentos anuais de royalties, tá? Só que é interessante que na década de 30, a gente sempre lembra, tanto no Xadrez Herbal quanto no Fronteiras, que as dinâmicas das potências são importantíssimas, os interesses das potências são importantíssimos, né? A superestrutura mundial é importantíssima, mas também existem os interesses locais, também existe a agência local, né? No caso do Catar, isso era motivado, né, esse interesse dos próprios catares em maiores acordos com os britânicos e na busca para o petróleo se dava por dois motivos. Primeiro, a década de 1930, o início da década de 1930 foi uma década de crise econômica na região. Primeiro, pelo declínio do comércio petrolífero causado pela Grande Depressão, que diminui o interesse internacional, o interesse comercial nas pérolas, e também pelo fato da ascensão do cultivo de pérolas, especialmente em regiões do Pacífico, né, em que você não dependia mais de você ter que caçar a ostra e tirar a pérola, depender ali, entre aspas, da sorte. Você cultiva as pérolas. E segundo, em 1936, o Bahrein, que vamos lembrar, até algumas décadas antes governava todo o Catar, o Bahrein reivindicou as ilhas Hawar e outros territórios do Catar, dizendo, esses territórios são historicamente nossos, tá? Os britânicos aceitaram a reivindicação do Bahrein sobre as ilhas, mas não em relação aos outros territórios. Fizeram ali um rei Salomão. Por conta disso, o Bahrein ficou pé da vida, né, por não ter tido todas as suas reivindicações obtidas, chegou a enviar uma pequena expedição militar, né, para a região, foram derrotados pelas forças do Abdullah bin Jassim, porém, por conta, né, do apoio britânico aos catares e dessa derrota, o Bahrein determinou um embargo ao comércio e às viagens ao Catar. O Bahrein realizou um pequeno cerco ao Catar, que, como a gente vai ver, não foi, né, foi o primeiro, mas não, né, não foi algo singular. E o caso, meu caro Matias, só foi resolvido finalmente em 2001, quando a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, disse que o Bahrein tinha soberania sobre as ilhas Hawar, enquanto o Catar tinha soberania sobre as outras ilhas menores e a região de Zubará. E durante o caso, o Catar usou 82 documentos forjados, tá? O que obviamente prejudicou e muito a defesa do Catar. Então só em 2001 esse caso lá da década de 30 foi resolvido. Mas então o que eu quis dizer é, o Catar também vai procurar a exploração do petróleo com os britânicos, porque a sua economia entra em declínio na parte das pérolas e eles começam a sofrer um embargo, né, no comércio regional por conta dessa tensão com o Bahrein.
E em 1938 que nós temos a primeira descoberta de petróleo na região do Catar, o primeiro poço de petróleo em Duqm, tá? As exportações de petróleo em grande quantidade começam em 1949, e aí começa a entrar muita grana na economia catari, por conta até da expansão da demanda internacional, né, do crescimento econômico pós-Segunda Guerra Mundial, né, aquela chamada às vezes era de ouro, ou boom, né, a época do boom econômico que leva aos baby boomers, né, e isso leva a uma crise no Catar. Tá? Por quê? O Abdullah bin Jassim, ele já estava envelhecido, já tinha uma idade avançada. A família real do Catar começa a querer mais privilégios e mais dinheiro, né? Usando um termo bem claro, né? Mesadas. Né? A família saudita, né, a exploração de hidrocarbonetos é sempre um monopólio das famílias reais nesses países, e é o que sustenta o estilo de vida, é que garante todas as regalias. Então os parentes dele queriam mais grana. Ele então faz mais um acordo com os britânicos em 1949, que é: olha, os britânicos podem expandir sua presença na região, eu vou abdicar porque minha família está enchendo meu saco, e vocês vão reconhecer o meu filho, o Ali bin Abdullah, como o governante do Catar. Os britânicos aceitam, e o Ali bin Abdullah está presente na coroação da Elizabeth II, em 1953. Uma presença que causou constrangimentos durante toda a vida da Elizabeth II, porque como parte da comitiva dele tinham pessoas escravizadas. Tá? Eram servos oficialmente, né? Mas que na prática eram pessoas escravizadas. Durante a década de 1950 e década de 1960, nós temos muitos protestos no Catar contra a família real, Al Thani, e contra a presença britânica. Primeiro, o que era visto como um estilo de vida luxuoso demais, com gastos extravagantes, né, da realeza. Segundo, também revoltas nacionalistas, tá? Inspiradas especialmente na Revolução Egípcia de 1952, né, que foi a revolução que acaba com a presença britânica no Egito, né, a Revolução Nasserista de caráter desenvolvimentista. Tanto que se você tem algumas fotos que dá para achar, infelizmente sempre em resolução muito ruim, mas que você pode ver bandeiras egípcias nesses protestos no Catar. E terceiro, também por questões trabalhistas, né? Já que agora você vai ter um proletariado, você vai ter os operários da indústria do petróleo querendo direitos trabalhistas, trabalhando muito para empresas estrangeiras, né? Em 1863 é criado a Frente Nacional Unida do Catar, que era uma frente sindical que desejava reformas e ampliação do que a gente chamaria de um estado de bem-estar social dentro do Catar. Por conta desses, não só por conta desses protestos, né, mas por conta ali de todo o contexto internacional da década de 1960, né, então pós-revolução nasserista, guerras árabes-israelenses, contexto da Guerra Fria, o Reino Unido, né, afirmou que iria retirar as suas forças, né, ao leste do Canal de Suez. E a proposta naquele momento, essa é uma coisa interessante que a gente mencionou em 2017, quando teve o bloqueio do Catar no xadrez herbal. A ideia era que todos os reinos, né, todos os emirados e cheques, né, da Costa da Trégua fossem unidos em um país só. Porém, 2 deles saíram, que foram o Bahrein e o Catar. Os outros criaram o quê? Os Emirados Árabes Unidos. Que são 7 no total. São 7 no total, uma federação, mas era para ser 9. Era para incluir o Bahrein e o Catar. E tem uma rivalidade muito grande entre Abu Dhabi e Dubai. Isso, dentro dos Emirados. Com isso, né, o Catar não aceita fazer parte. Né? O Catar declara sua independência no dia 1º de setembro de 1971, e aí nós temos o anúncio oficial no dia 3 de setembro. O anúncio oficial, meu caro Matias, não foi feito em Doha, foi feito num palacete na Suíça, onde, né, o Sheikh Ahmad bin Ali bin Al Thani estava ali passando, né, estava de rolê. Né?
E aí, em fevereiro de 1972, ele foi deposto pelo califa bin Hamad Al Thani quando ele estava numa viagem para caçar. Né? Porque, repito, todo esse estilo de vida, né, esses gastos extravagantes, estavam também criando um custo popular, né, de protestos e tudo mais. A gente falou do petróleo, né, que foi descoberto em 1938, começa a ser explorado pós-Segunda Guerra Mundial, mas o Catar não é uma potência do petróleo. Né? Não é hoje em dia, mesmo nesse período não era, né? Ele tem reservas de petróleo razoáveis em proporção ao seu território, mas uma coisa que o Catar tem é, o Catar, basicamente todo o território do Catar é um campo de gás natural. Tá? O Catar tem a terceira maior reserva de gás natural no mundo. Fica atrás apenas de Rússia e Irã. Agora compara o tamanho desses dois países com o tamanho do Catar. O Catar tem 14% de todas as reservas conhecidas de gás natural do mundo, é o maior exportador de gás natural liquefeito do mundo, e isso começou relativamente recente, começou em 97. Foi em 1997 que o Catar fez a sua primeira exportação de gás natural liquefeito, quando exportou 160 milhões de metros cúbicos para a Espanha. Tá? Hoje, 25 trilhões de metros cúbicos de gás natural são reservas catares. Tá? Em 2003, nós tivemos a aprovação, né, da nova Constituição no país, porém é importante mencionar que a monarquia ainda controla o país de maneira virtualmente absoluta, embora você tenha a Constituição. Você tem ali previsões penais, né, que, assim como outros países da região, são bastante discutíveis do ponto de vista de direitos humanos, né, como, por exemplo, o uso de castigos físicos, a pena de morte para homossexuais, embora hoje você tenha uma moratória nessa pena de morte, mas a monarquia Catar é uma monarquia virtualmente absolutista. A família Al Thani não governa o país, a família Al Thani é dona do país, assim como o Saud na Arábia Saudita, que lá na Arábia Saudita eles nem se preocupam em ter uma constituição, em fingir alguma coisa, tá? E o Catar, ele tem uma coisa muito curiosa, meu caro Matias, que também derivado, né, desse seu papel como exportador de energia, a presença internacional do Catar é muito desproporcional ao tamanho do país, se a gente pensar. Né? A influência do Catar, né, como ator político regional, como um ator importante de soft power, inclusive, e isso ficou muito evidente com a chamada Primavera Árabe. Né? Na chamada Primavera Árabe, o Catar foi um dos principais apoiadores e financiadores de movimentos de protestos contra tanto os governos seculares. Então o Catar apoia a Irmandade Muçulmana no Egito, o Catar apoiou diversos protestos na Síria, que se tornaram base de grupos armados, que receberam financiamento e armamento do Catar. O Catar é um dos países, né, que apoia o Hamas por conta dessas ligações com a Irmandade Muçulmana. Então o Catar é um ator regional muito influente. Tá? Muito mais do que, por exemplo, o Kuwait, que é um país maior, mais do que, eu diria até que a Jordânia, que é um país bem maior e com um estado, né, bem mais parrudo, digamos assim, tirando ali a questão do conflito árabe-israelense, claro. E a Jordânia muitas vezes acaba servindo como um mediador na região, né? Enquanto que o Catar, justamente, né, por conta da sua posição até em relação a Al Jazeera, né, acaba sendo muitas vezes controlador da narrativa, né, principalmente nessa interface com o dito Ocidente. Isso, né? Você mencionou a Al Jazeera, né? Al Jazeera que a gente usa de fonte várias vezes aqui no programa, inclusive, né? Nós temos a Al Jazeera, nós temos a Bein, né, como uma grande empresa de transmissão de esportes, temos a Qatar Airways, temos o Fundo Soberano do Catar, né, que foi criado em 2005, cujo dinheiro vem do gás natural. Temos outras empresas e caridades catares que também são presentes pelo mundo, e isso gerou, né, uma reação dos seus vizinhos,
que em 5 de junho de 2017, e aí já tinha o podcast Xadrez Herbal, então quem quiser acompanhar a cobertura da época, inclusive, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, afirmando que o Catar, né, estava interferindo em assuntos domésticos desses países e que o Catar também estava interferindo na guerra do Iêmen, cortaram laços com o Catar e fecharam completamente as fronteiras do Catar. O Catar foi bloqueado em 2017, né, por terra, ar e mar, ao ponto que a Arábia Saudita tem aquele projeto de construir um canal que vai, na prática, transformar o Catar numa ilha. Né, aquele canal que vai cruzar a fronteira e, na prática, transformar o Catar numa ilha. Né, usando o precedente do canal de Kiel, que é o canal alemão, que, na prática, transforma a Dinamarca numa ilha. Né. Então, o Catar ele é um país muito pequeno, mas que tem esse papel regional e agora mundial muito grandes, agora com a Copa do Mundo. Né. E falando em população, existe um fenômeno muito curioso na população do Catar, né, que é o fato de que o Catar tem uma população de pouco mais de 2.600.000 pessoas. Dessa população, 80% vive em Doha, que, como o Matias falou, né, a região metropolitana de Doha é boa parte do país. E apenas 12% da população do país é cidadã do Catar. Tá? Apenas mais ou menos 313 mil pessoas são cidadãos do Catar. A maior parte da população, né, quase 90% da população, é de estrangeiros. Desses, né, o maior grupo de estrangeiros são pessoas do sul da Ásia, né, do subcontinente indiano e do Sri Lanka, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, ou seja, 60% da população vem dessas regiões. Boa parte delas, inclusive, né, a maior parte delas, inclusive, é de homens. Por isso que se vocês olharem a demografia do Catar pelo sexo, né, a população feminina do país é uma parcela ínfima, tá, da população. E a maior parte dessas pessoas são o quê? São imigrantes, trabalhadores braçais, que vão ou para, especialmente construção civil, mas também para a própria indústria do gás natural, trabalhando nos portos e tudo mais. Sob o chamado sistema Kafala, que é, a gente já falou do sistema Kafala no programa, é basicamente uma servidão moderna, na qual o trabalhador não tem direitos, às vezes, de deslocamento sem consentimento do seu empregador. O empregador controla a documentação dele, o empregador pode reter pagamentos, enfim, você tem ali uma série de abusos de direitos humanos e abusos trabalhistas. E aí leva uma questão interessante, o José Antônio Lima, né, @Zé Antônio Lima, ele fez um fio no Twitter. Ele que já teve um podcast aqui na Central 3, o Esporte Fino. Eu não lembrava que ele era do Esporte Fino, mas ele já interagiu algumas vezes com o perfil do Xadrez Herbal, né, sim. Sempre numa boa. Então, assim, eu tô citando. Quando eu cito o nome da pessoa, gente, é o contrário de treta, tá? Eu tô dando a fonte... Tá referendando. Estou dialogando. Quando eu quero treta, eu não cito o nome da pessoa e faço comentários cínicos, tá? Os jovens diriam que é shade. Isso, é shade, eu lanço shades. Mas o José Antônio Lima, ele fez um fio muito interessante sobre o número, né, de trabalhadores imigrantes que perderam a vida na construção de infraestrutura para a Copa do Catar, que é entre 5 mil e 6 mil pessoas. E ele coloca que esse número tem origem numa matéria do Guardian e que é um número potencialmente enganoso. Né? E aí eu queria destacar algumas coisas do próprio fio dele, que eu acho que algumas pessoas não perceberam, que é, muita gente marcou a gente nesse fio, né? Inclusive gente dizendo que isso seria uma refutação, alguma coisa assim, mas é importante mencionar coisas que, repito, que ele traz no próprio fio, que esse número é o número que vem, por exemplo, da Anistia Internacional, né? E que é baseado em número excessivo de mortes. Ele traz um estatístico, acho, né, que coloca que não é um número excessivo fora de curva padrão, ou seja, não é uma coisa muito fora de um padrão. Porém, é importante mencionar que uma crítica que o próprio José Antônio de Lima repete e que está em vários relatórios é que a causa da morte da maioria desses imigrantes que morreram nos últimos anos não é sequer pesquisada, não é buscada, ela é muitas vezes varrida para debaixo do tapete. Então é possível que foram 6 mil mortes de acidente de trânsito? Assim como é possível que foram 6 mil mortes de
más condições de trabalho, de condições excessivas de trabalho, devido a um cenário de direitos humanos no Catar muito complicado, e do fato de que, nos últimos anos, o Catar teve um boom de obras e de construção, não só dos estádios da Copa do Mundo, mas da infraestrutura como um todo, né? Você teve uma expansão das obras de infraestrutura na Península do Catar como um todo, desde que o país foi escolhido em condições muito suspeitas, né, para ser sede da Copa do Mundo. A gente comentou no Xadrez Herbal recentemente, por exemplo, que pessoas sem ingresso não vão poder entrar no país na primeira fase, porque não cabe todo mundo, e que trabalhadores estão sendo despejados para abrir espaço para acomodações para turistas, né? Então, enfim, recomendo que leiam lá o tweet. Eu vejo muito mais como um complemento a tudo isso que a gente falou, um complemento a essa questão do número. Ele coloca que é um número potencialmente falso, foi consagrado por um jornal, né, que não pesquisou direito e que, enfim, tem outras questões também ali no fio. Mas... O Zé Antônio cita principalmente o orientalismo, né, como um motor disso. Exatamente, um motor disso. Não que é importante também fazer esse destaque. A gente falar que a situação de direitos humanos no Catar hoje é extremamente condenável, não é um orientalismo, é uma constatação, né? Mas muitas vezes o combustível para isso é o orientalismo, uma visão estereotipada dos países do Oriente Médio, enfim. E para a gente, né, a gente sempre fecha, né, com os dados atuais do país, né, a gente falou da população, o PIB nominal do Catar é estimado na casa de 220 bilhões de dólares, o que coloca ele como 55ª economia do mundo. Novamente, se você pensar que é um território ínfimo, é uma economia relativamente grande. E o PIB per capita está na casa ali de 83 mil dólares por cabeça. O 5º país do mundo em PIB per capita, mas é importante destacar, não é a realidade, porque é um país marcado por uma forte desigualdade de renda entre esse trabalhador braçal imigrante controlado pelo seu empregador que vem de Bangladesh para construir estádio e o cara cujo sobrenome é Altani, né? É importante destacar isso. E no IDH... porque é justamente isso, fazer a comparação, né, do PIB per capita com o IDH, você vê o tamanho da desigualdade do país, né? Isso, e o IDH do país é de 855, né, 0,855, 42º do mundo. Felipe, e para quem quiser saber mais sobre o Catar, qual seria a sua dica cultural? Olha, a minha dica, meu caro Matias, vai ser um dos livros que foi o principal para esses roteiros do Catar, tanto Fronteiras Invisíveis quanto Nerdologia, que é talvez o único manual em inglês que tem de história do Catar, que é Catar, A Modern History, do Alan Fromhertz, da Georgetown University Press. E eu ouvi dizer, eu não sei de nada. Dizem por aí que rola, tem uns PDF dele navegando por aí, às vezes, dependendo do site que você usa, dependendo das palavras que você coloca, você consegue achar o Catar, a Modern History, da Georgetown University Press. Ele que é professor de História do Oriente Médio na universidade e, inclusive, também lecionou na Universidade do Catar. Bem, a minha dica eu vou acabar me repetindo também, né? Porque não temos muitas fontes, né, propriamente do Catar. Então eu escolhi o livro When Friday Comes, do jornalista britânico James Montag, que faz um jogo de palavras, né, com o principal zine sobre futebol no Reino Unido, que é When Saturday Comes, com a Friday, né, que é o dia sagrado para os muçulmanos. É um livro que trata, né, do futebol nos países islâmicos, e tem 2 capítulos sobre o Catar, um antes da escolha do país como sede da Copa do Mundo e um depois, né? Então ele mostra aí esses 2 momentos históricos do país. E a música de encerramento não vai ser o tema oficial da Copa, Raya Raya, né? Que vai ser o Waka Waka da Shakira. Que é uma parceria entre Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Mas a gente vai escolher talvez o músico mais popular do Catar para fora do Oriente Médio. Que a gente achou via Google. Pois eu não conhecia ele até 1 hora atrás da gravação, mas que é o Fahad Al-Kubiasi, que começou sua carreira, né, com
a música islâmica, depois foi para o segmento secular, e eu acabei escolhendo a faixa título do seu álbum Enta Eşik, que ele foi o primeiro artista do Oriente Médio ao concorrer à categoria de World Music Album na 60ª edição dos Grammys. Então a gente fecha o programa aí na voz do barítono Fahad Al-Kubiasi. انت عشق لو حصل لي ما حصل لي مطلوبي لا فيك شك ولا لا استخارة انت درب لو تركتها ضعتك اللي وانت فرصة لو بهدرها خسارة انت عشق لو حصل لي ما حصل لي مطلوبي لا فيك شك ولا لا استخارة انت درب لو تركتها ضعتك اللي وانت فرصة لو بهدرها خسارة ايها احبك قد ما وقد ما اشتاق لك من انت في قلبي وفي كامل بعيني نعم نعم والكامل الله استخارة استخارة خسارة خسارة تربني ترى بعدك اخاف اخليك اقرب من هدى بعيني عيني لعيني الرجال طالب الخطر عفا وانت لو عفت البشر مزروع فيني اقترب مني ترى بعدك اخاف اخليك اقرب من هدى بعيني عيني لعيني الرجال طالب الخطر عفا وانت لو عفت البشر مزروع فيني فيك راضي لو زعل انت حاضر دنيتي لو تأشر طارق قلب مطلب يرضيك لو زادت راضي استخارة استخارة خسارة خسارة يحبك يا حبيب القلب غيري في وجودك تشعل إحساسي محبة لو مضى عمري بدونك وش مصيري اللي ما غيرك من العالم أحبه من يحبك يا حبيب القلب غيري في وجودك تشعل إحساسي محبة لو مضى عمري بدونك وش مصيري اللي